Fala, bonitão! E aí, lindonas? Beleza? Muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mário César Kunick, sou terapeuta comportamental. Eu gosto de trabalhar com o comportamento das pessoas, né? E a gente tenta descobrir e ajudar as pessoas a identificar se esse comportamento ele vem de um estado adulto ou se ele foi condicionado lá na sua infância, se você repete padrões familiares e assim por diante. Esse é o meu trabalho. Então é por isso que esse mês de dezembro a gente começou a falar sobre a gente guardar mágoas. Gostaria de explicar brevemente aqui, a gente grava alguns vídeos aqui no canal. E aí você, se você gostar desse vídeo, você dê o seu joinha aí, se inscreve que aqui a gente vai estar postando sempre. Vamos falar um pouquinho sobre guardar mágoas? Bem, pare e pense. É muito importante que a gente não guarde mágoas, nem de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Porque as decisões que a gente toma na nossa vida é a gente que tem que tomar e não outras pessoas. Então pode ser que às vezes lá no passado a gente se sente magoado com uma pessoa porque você depositou sua confiança. Vamos pensar assim, ó. Imagine uma pessoa que ela tá ali no seu convívio diário e ela te magoou, né? A pergunta é: será que ela fez algo tão grave assim, a ponto de você ficar tão magoado? Às vezes as pessoas passam na frente, na fila do banco, às vezes a pessoa corta a nossa frente, a gente fica chateado ali, depois a gente esquece e tal. Então, às vezes aquela pessoa que trabalha junto com você ou tá no âmbito escolar, coisa assim, faz uma coisa e você fica magoado, já não quer mais conversar. Sabe que foi algo tão grave? E se realmente foi algo muito grave, então aí e a pessoa tem aquele tipo de comportamento, então é melhor a gente às vezes não andar com essa pessoa. Porque se ela tem más qualidades, aí então se a gente andar com ela, a gente vai copiar essas más qualidades. É importante então que a gente seja seletivo na hora de escolher as amizades e as pessoas que a gente confia. Mas note, não adianta você querer jogar a culpa em outra pessoa. Por quê? Quem é que escolheu ser amigo daquela pessoa? Quem depositou a confiança? Será que aquela pessoa estava preparada para corresponder ao que você desejava? Então é isso que você tem que pensar. Às vezes a gente espera algo de alguém, mas a pessoa ela não tem a capacidade daquilo que a gente espera. Então, tem como a gente jogar a culpa na pessoa? É claro que não. Então, reavalie. O importante é você não guardar mágoa da pessoa, sabe? Deixa pra lá. E se a pessoa não vai te acrescentar coisas boas, bons hábitos, corte, sabe? Simplesmente assim. Porque daí você vai crescer. Você cresce. Porque quando você tem bons hábitos, boas companhias, bons amigos, eles te ajudam a crescer. Agora, se são pessoas que colocam-te para baixo, reclamam de você, fala que você não faz as coisas nada bem e te coloca lá para baixo, olha, será que esse é seu amigo mesmo? Tá certo? Mas vamos pensar agora num outro âmbito. Agora, pessoas mais próximas, familiares, né? Nós temos que ter o convívio familiar. Mas não é verdade que às vezes a gente se sente mais atraído a um familiar do que a outro? E dentro da própria família, às vezes, a gente vai enfrentar dificuldades, né? Vai ter um familiar ou outro ali que você sabe que é difícil ali. Então a pergunta é: se você ficou decepcionado com a pessoa uma, duas, três vezes, você vai continuar tendo a companhia dela? Agora eu estou falando aqui para você rejeitar a pessoa? É lógico que não. Se ele é um familiar direto, por exemplo, irmão, se ele é um tio, alguém próximo de você, não tem como a gente excluir da nossa vida. Mas não é verdade que assim, se eu vou toda semana na casa dele, eu posso diminuir? Porque se a pessoa sempre faz algo, ou fala algo que desagrada a gente, ou que machuca a gente, para que eu preciso ficar do lado daquela pessoa? Simplesmente assim, sabe? Sem julgamento. Você sabe que a pessoa é daquele jeito. Então não adianta reclamar. E não adianta você ficar comentando com outras pessoas também. Ah, fulano é assim, Beltrano é assado. Não. Deixa pra lá esse assunto aí, entendeu? Por isso que é importante você não guardar mágoa, mesmo de parentes, sabe? Porque na verdade assim a gente também erra.
E é importante a gente saber que os nossos parentes também vão errar conosco. Agora, será que o erro deles, pensando naquele mesmo assunto, será que o erro deles é tão grave assim, que chega a ser insuportável? E se ele é insuportável e você ainda continua junto, o erro está em quem? Será que é na pessoa? Que você já viu que não vai mudar o comportamento? Então mude o seu comportamento. E agora vamos entrar num outro ponto que a gente não pode descartar ou guardar mágoas, né, e ressentimento ou entrar num estado de julgamento com nenhuma pessoa, com ninguém, mas principalmente com os nossos pais. Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era criança. O meu pai não deu o que eu queria. O meu pai era muito bravo. O meu pai fez isso ou fez aquilo. Ou a minha mãe não deu o que eu queria. Minha mãe, ela era uma mulher que era muito trabalhadeira, mas ela não tinha tempo para mim e eu ficava sozinho. Eu queria isso, eu queria aquilo. Notaram como que a gente entra num padrão de exigência e aí a gente automaticamente entra num padrão de julgamento pelo que não recebeu ou pelas coisas como foram, como nós fomos criados? Nós entramos nesse padrão. E quando a gente entra nesse padrão, a gente é vítima. E a pergunta é: você gosta de ser vítima? Se você gostar de ser vítima, saiba que as vítimas elas não vão para frente. Ela sempre fica num padrão de reclamação, de exigência, de querer algo de alguém. Na verdade, você tem que ser protagonista da sua vida. Vá para a luta, meu amigo. Por quê? Porque os seus pais fizeram as escolhas deles. E eles têm a permissão para fazer as escolhas deles, assim como você tem a permissão para fazer as suas escolhas. Não adianta você ficar reclamando que lá no passado você não recebeu o que queria, porque não vai mudar. Não vai mudar. Não adianta você reclamar, porque não vai ser eles pedindo desculpa, não vai ser eles falando, não, é verdade, meu filho, que vai mudar a situação que aconteceu. Não. O que vai mudar é o seu comportamento. É você olhar para trás e falar assim, peraí, o que meus pais me deram? Eles me deram a vida. Eles te deram a vida. Então seja grato. Você automaticamente é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Você carrega a genética deles. Você carrega a genética da sua família. Agora, você ficar no estado de julgamento, pensa na lei da hierarquia. Quem é maior, é você ou é seu pai? E sua mãe? É lógico que são eles, né? Será que nós temos capacidade de julgar eles? Será que nós temos a capacidade de devolver ou dar algo para eles? Não. A gente pode fazer de tudo, pode dar todas as coisas para eles, mas tem uma coisa que a gente não pode dar para eles, que é a vida. Mas eles tiveram a capacidade de dar vida para nós. Ah, mas é que eles não planejaram eu. Mas você não está aqui agora? Nós não estamos falando hoje? Mas isso é um trauma meu, porque eles não me quiseram. Mas espera aí, você está condicionado a viver a vida do que o seu pai e sua mãe queria? Você não tem opção de escolha? Vamos trabalhar com a realidade. Então, por isso que é importante a gente não guardar mágoa de ninguém, sabe? Vamos viver a nossa vida, vamos lutar, vamos olhar para o futuro e falar assim, poxa vida, depende de mim fazer isso. E vamos para a luta? Então, esse mês a gente trabalhou falando um pouquinho sobre mágoa. No meu Instagram, que é @marioconic, lá a gente fez uma pesquisa e vamos ver, né? Hoje vai sair a pesquisa aí, eu coloquei lá uma enquete e as pessoas vão votar para dizer o que é que você gostaria que eu falasse no próximo mês, tá bom? Nos próximos dias à frente. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Porque o objetivo aqui desse canal é poder ajudar as pessoas a enfrentar os desafios da vida e poder mostrar para elas a realidade. A gente não esconde a realidade de ninguém. Nós falamos aqui da verdade. E a verdade aqui às vezes é difícil. É difícil a gente encarar que os nossos pais erraram e não tem como voltar atrás. Às vezes a gente prefere esquecer. Às vezes a gente prefere anular eles da nossa vida. Às vezes a gente prefere guardar mágoas. Mas lembre, todas essas coisas faz com que você não cresça. Em todos os sentidos. Você não vai crescer em sentido emocional. Você não vai crescer em sentido financeiro. Você não vai crescer em nenhum sentido na sua vida se você continuar
guardando mágoas. Tá certo? Então, isso é que é importante. Seja você mesmo. Você faz o seu futuro. Depende da sua escolha. Depende das coisas que você dá valores. Tá certo? Qual é a principal coisa que você dá valores? Eu sei o que eu dou valor. Agora e você? Então, eu escolhi não guardar mágoa. Eu tenho certeza que a minha vida está fluindo como um rio. Acompanhe os vídeos aí, vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado aí, sigam o canal e valeu, galera. Até mais, bonitão. Tchau, tchau, lindonas. Tchau, tchau.